Meus queridos, como vocês estão? Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês, amados. Ao redor desse mundo, o Senhor está aqui conosco. Fiquem no barco, amado, fiquem no barco, o inimigo tem se levantado. Mas o Senhor está, nós estamos na mão do Senhor. Eu acredito que o Senhor está aqui em momentos finais de preparação para tudo, né? Olha só, fizemos aqui João 6, instrução finais para todos vocês. Quer dizer, ele já está dando já um tempo de instruções finais e preparando aí aqueles que ele tem chamado, para fazer essa obra. Ele tem chamado para os novos um grupo de pessoas que tem dado tudo para ele. E não é, obviamente, não é toda a igreja de Deus, né? Porque são o quê? 3 bilhões, né? A Bíblia fala que é 144 mil. É um grupo muito pequeno, e eu acho que a última vez que eu vi, não tinha nem completado ainda, estava faltando. Porque muitos que ele tem chamado não têm aceitado o convite, mas ele está voltando, amados. Ele está voltando. Essa é a notícia boa de tudo. Amados, que eu tenho para você hoje, sim, os novos, bem-vindos ao canal dos Mistérios de Deus, canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tudo aqui é feito para a glória dele. E a glória dele, esse é um dos canais, ou um dos métodos sociais que o Senhor usa para instruir os filhos dele que estão ouvindo. O que eu tenho para vocês hoje é Sonho 537, é um pouco longo, mas eu vou fazer ele. O 5337 foi o que o Senhor escolheu no sábado passado para passar nessa semana. Então, isso aqui é o que o Senhor tem escolhido para passar para nós essa semana, e também tem um para o sábado também. O sábado não vai ter live, amados. Eu vou fazer aqui normalmente, tá? Mas eu acredito que talvez no outro sábado estaremos juntos. Fiquem tranquilos, amados. Fiquem tranquilos. Estamos na mão do Senhor. Recusa-se a ouvir o inimigo. Quantas vezes o Senhor tem falado isso? O inimigo fala, e ele fala muito. Não se enganem sobre isso, amados. Ele fala e ele fala muito. Todos os meios que você pode imaginar, ele fala. Ele fala e fala muito. E há um lugar que ele fala mais do que outros lugares, que é na própria palavra de Deus. O Senhor já falou isso várias vezes. É onde ele faz as maiores obras dele. Quer dizer, ele está entre a igreja de Deus e é lá que eles fazem as grandes obras. Muito bem, aqui, querido pai, obrigado por mais um dia. Aqui está ela. São 12 páginas, tá, amados? Para os novos, você pode ir aqui na história de amor de Jesus, tá? E aqui você vai achar as histórias do Senhor. O Senhor rasgou o coração dele para aqueles que querem conhecer ele pessoalmente. Ele está aqui descrito para você. Muito bem, então, a 537. Aqui ela fala a terra prometida ao dragão negro e os Estados Unidos. Então, vocês sabem quem é o dragão negro, né? É o Senhor. Vocês sabem quem é. Eu vi a nação do dragão negro emergir de Chicago. Sim, ele é de lá, Chicago. Ele não nasceu lá, ele não nasceu nos Estados Unidos, como o senhor tem falado. Mas ele foi criado aqui nessa cidade. Criminalidade lá é inacreditável. Eu vi um homem dando ordens remotamente de um local para selar o plantio. Todos os três esperavam em silêncio por seus comandos. Sim, tem muitas pessoas agora estão ao redor dos Estados Unidos. Vai falar mais sobre isso aqui, tá? Eu vi vários navios de transportes vindo de outras partes do Oriente Médio e da África. No entanto, fiquei surpreso ao ver que alguns também tinham vindo das ilhas do Caribe. Os navios de transporte chegaram ao Golfo do México, aqui no sul dos Estados Unidos, atracaram em vários locais. Uma vez lá, grandes ônibus transportaram milhares de ônibus até a fronteira dos Estados Unidos. Isso é o sul dos Estados Unidos. Foi mostrado aqui, eu já mostrei aqui nesse canal eles fazendo isso. Uma vez lá, eles receberam instruções. Eles foram então ordenados a cruzar e a misturar com outros que buscavam asilo. Quer dizer, não é todos que passam na fronteira que são terroristas. Tem os asilos mesmo, pessoas. Eles misturaram com eles. Eles pegaram um dia aqui, a segurança dos Estados Unidos pegaram 15 terroristas cruzando e eu acho que acabaram liberando eles. Os guias foram então enviados para levá-los a vários aeroportos
Cada um recebeu uma tarefa, documentos necessários e dinheiro. Em seguida, eles viajaram para várias pequenas comunidades em vários estados. Eu estava falando isso com minha filha ontem, será que tem algum aqui ao meu redor? Seu objetivo era espalhar no continente dos Estados Unidos. Isso aqui foi mostrado na televisão. O jornalista foi lá, eles chegaram e depois pegaram esse ônibus, atravessaram a fronteira. Do ônibus eles entraram para esse prédio muito grande, e dos prédios muito grandes eles foram levados para aviãozinhos, que levaram ele a todo o canto dos Estados Unidos. Foi mostrado na televisão dos Estados Unidos acontecendo, amados. Então nós tem milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de terroristas simplesmente esperando a ordem para se levantar. E é claro, eles misturaram com crianças e tudo, cada um recebeu o seu pagamento, tudo fingindo, achando que era família, etc, etc. Estão entrando, e o estado do Texas e outros estados não sabem o que fazem mais. Com todos eles entrando, estão pondo eles no ônibus, levando, espalhando. Estão enchendo os Estados Unidos mesmo. Não é à toa que o senhor já falou aqui, quando eles se levantarem, serão milhões, né? Serão um exército que vão causar, vai ser os gangues, eles vão causar muita tristeza. E aqui vamos ver o que fala aqui mais. Agora havia uma nova milícia controladora enviada pelo líder em Chicago. E a cada pequena cidade e comunidade, eles estavam aterrorizando cada cidade, matando, pilhando, estrupando os seus cidadãos. É isso que eles vão fazer quando esse líder, o O, né? O-B-A-M-A, quando só liberarem, eles vão fazer isso. Vai ser realmente muito, muito triste. Esses eram os planos da nova ordem do medo, de um grande púlpito em Chicago. O líder declarou que a liderança do país havia sido tirada deles. Quer dizer, ele vai tomar a liderança desse país à força. Ele declarou que Deus havia encontrado favor em seu povo para confundir os habitantes. Olha só, muita gente vai acreditar nesse dragão negro. E continuando aqui ainda, ela começou a ver os incêndios de pequenas cidades. Começou, então, em grande escala, mas não havia ninguém mais que fosse capaz de detê-los. E sim, vai começar em cidadezinhas pequenininhas. Eu acredito que até no meio dos Estados Unidos, as cidadezinhas vão começar a pegar fogo, vão se espalhar para todo canto. O lugar onde eu moro é uma cidadezinha. É uma cidadezinha aqui no... Mas aqui está, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Houve também um evento intermediário que mudou a paisagem. No entanto, esse evento foi claramente um ato de Deus. Eu acho que esse evento intermediário é que o Senhor, quando essa bagunça começar a ficar de um jeito incontrolável, o Senhor vai revelar os seus filhos. É o que eu acho, né? Vai ser um momento preciso do Senhor, quando as pessoas estiverem procurando um Deus. É claro, quando a barriga está cheia, está tudo na sombra e água fresca, parece que o ser humano não procura o Senhor, né? Não procura Deus. Mas quando está faltando comida, você está dormindo na calçada, parece que há mais vontade de procurar o Senhor, né? Bom, seja o que for, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é perfeito. Erim sobe aqui é quando o Senhor, os novos, ele começa a conversar com a nossa irmã, interagir com a nossa irmã. Eu geralmente leio tudo que ele fala. Ele fala, Erim, os planos dos iníquos estão em andamento agora. Sim, isso aqui é 2021, novembro, tá? Tudo começou primeiro com um esforço humanitário e de muitas nações para ajudar. No entanto, diz o Senhor, o problema com as migrações humanas é a multidão. Isso é o que vem junto, multidões e multidões, amados. Entrando pela fronteira aqui no sul com o México. Por isso que dei a cada homem a sua casa e a cada um a sua língua. E é assim florescer onde foram plantados, enquanto as nações foram estabelecidas dessa forma, o inimigo odiava isso. Interessante, eu estava pensando nisso no povo que o Senhor tem escolhido, 144 mil, por que ele não reúne um lugar só, né? E aqui, eu começando a pensar melhor exatamente o que o inimigo quer, né? Reunir tudo num lugar só para começar aquele negócio todo. E aí começa entre os irmãos, eu sou melhor que você é melhor que mim, aquele negócio todo, e o inimigo destrói todo mundo facilmente, né? Aí eu estava pensando sobre isso, quer dizer, eu tenho aquele coraçãozinho de conhecer outros irmãos que o Senhor tem chamado, né? Mas o inimigo está de olho, e o Senhor sabe exatamente como fazer as coisas, né? Exatamente, o inimigo gosta de cidades, ele gosta de controle, ele gosta de centralizar as coisas. Faz o trabalho dele muito mais fácil. Assim diz o Senhor, o Deus deste mundo então começou a subir em poder.
Note que isso aqui foi o próprio Deus que falou, Deus deste mundo. Sim, o inimigo tem poder e tem muito poder. Você viu que derrubou o canal do Senhor? Por permissão, não vamos esquecer isso, tá? Por permissão, derrubou o canal do Senhor, mas é claro, o Senhor usa essas coisas para testar corações. Continuando, o Senhor fala, Deus concedeu permissão, pois esses eventos deveriam ser cumpridos de acordo com minhas profecias, diz o Senhor. A nova ordem do mundo tem 5 pilares diferentes, no entanto, eles têm um 6º pilar, um escondido. Este pilar oculto é o método que o inimigo usa para enganar as nações e seu povo. Este pilar oculto é usado para avançar o seu reino de mentiras e engano, diz o Senhor. Ele então mudam, se movem e se espalham, olha só. Isso então causa grandes problemas em cada nação. Eles seguem apenas uma lei, a sua própria lei, e não as leis das nações pelas quais eles migraram. Uma vez que eles se dispersam e invadem, eles desmantelam e destroem todo o bem. Eles consideram bom ser mal e o mal ser bom. Eles consideram essa forma de avançar seu reino do mal. Foi interessante. Quando eu vim para os Estados Unidos, né, aqui, 40 anos, não sei quanto atrás, eu observei as leis daqui, né, bem diferentes do Brasil em vários sentidos. Mas você vê, quando você está aqui um tempo, que há imigrantes que vêm e não observam a lei do país que eles estão vivendo e até falam mal do país, desce o pau no país, etc, etc, etc. E o país está ajudando ele a sobreviver. Então aqui está, o Senhor fala claramente, quando você vai para um país, observa as leis daquele país, observe a cultura daquele país. É claro que não vá contra o Senhor. Continuando, há uma razão pela qual eu disse, diz o Senhor, que você deve ter a mesma lei para o estrangeiro e para o nativo. Aqui está o problema. Eles não querem, o inimigo não quer ter a mesma lei para todo mundo. Ele quer ter a lei dele. O Senhor fala, eu sou o Senhor, seu Deus. Eu amo quando ele fala dessa forma. Eu sou o Senhor, seu Deus, pois vocês já foram estrangeiros nessa terra que lhes dei. Isso significa que um estrangeiro deve respeitar as leis e costumes do país e não impor suas próprias leis, diz o Senhor. No entanto, esta nação do mal não respeita as leis do país. Em vez disso, eles cometem crimes em nome de suas leis. Eles fazem isso com seu próprio povo, mas também com os nativos da terra. Eu não vou falar quais são, mas tem essa religião que realmente querem acabar com todos. Continuando, eles impuseram sua adoração a ídolos e a construção de seu templo. Isso é subsidiado pelos governos. Os governos estão com muito medo de contra-atacar. O dragão negro agora espalhou grande medo. Todo mundo tem medo, então, agora do OBAMA. Continuando, o Senhor Jesus fala, ele fala assim, a irmã fala, eles vieram para a América do Norte, você está dizendo que aqueles que vieram para a América do Norte são culpados? O Senhor fala, embora eu saiba que isso é difícil de entender, eu enviei eles aqui para essa terra. Eles estão aqui, é claro, por permissão do Senhor. Isso é para cumprir a profecia. Muitas das pessoas que vêm aqui são más, mas isso foi permitido por Deus. Amados, nós temos que acreditar que as coisas que acontecem conosco é tudo por permissão do Senhor, do nosso Deus. Ele realmente tem o controle de tudo, amado. De tudo, de tudo, de tudo. Do inimigo que entra na sua casa para causar transtorno em você e sua família, ele entra por permissão. E a permissão é controlada. O Senhor controla isso tudo. É claro, às vezes, muitas vezes é o que o Senhor fala aqui. Eu sei que é difícil de entender. Mas a gente sabe de uma coisa do nosso Deus. Ele é muito amoroso, ele é perfeito. Ele vai salvar todos os filhos dele, né? Temos que confiar no Senhor. O Senhor fala aqui, porém Deus vê todas as coisas e eles ainda são responsabilizados pelos crimes que cometem, né? Porque ele traz eles aqui que eles vão fazer o que quer, né? O nosso governo, diz o Senhor, o novo governo, diz o Senhor, sobre as nações está completando uma invasão silenciosa. Muitos poucos podem ver que isso está acontecendo. E é verdade mesmo. Muito pouco é falado na mídia, mas muito, muito pouco. O Senhor continua, embora enviei vários para soar o alarme alguns anos atrás, mas muito poucos podem se lembrar disso agora. As torres que caíram na grande cidade foram uma resposta às torres que caíram em Beirute após a guerra contra Israel.
As crianças que sobreviveram à greve se tornaram homens e se lembraram desses ataques. Sua raiva e amargura tornam, então, seu recrutamento fácil. O Senhor continua aqui. Bem, sim, mas esta foi uma ferramenta útil para a mudança exata. O ódio se espalhou e a hora de invadir com uma nova estratégia começou, diz o Senhor. Líderes corruptos, diz o Senhor, forneceram o portal para a ascensão do enganador. Você sabe quem é o enganador, né? Usando o sexto pilar de seu reino, embora se diga cristão, ele não mudou seu nome, O-B-A-M-A, para qualquer pessoa com conhecimento, entenda com sabedoria o que está certo diante de si. O Senhor continua, uma vez no poder, qualquer um que vier contra o enganador é rotulado de mentiroso. Em troca, com uma agenda popular, ele pode rapidamente implementar suas leis que mudarão o curso de uma nação. Olha só. E ele já está mudando, né, amados? Ele já muitas coisas incríveis estão sendo passadas aqui como leis. E está mudando o curso dessa nação. É muito triste, tá, amados? Para quem morou aqui 40 anos, ver essas coisas acontecendo aqui. É muito triste, viu, amados? É muito triste mesmo. Continuando, o Senhor diz, embora essa nação estivesse sob o domínio de Deus, eles agora estão removendo toda a verdade em todas as formas. Eles estão rotulando a verdade com mentira. E a mentira com verdade, ele agora está mais ativo nos bastidores do que nunca. O seu poder no mundo agora é maior do que nunca. Nosso mais muito tarde para a América, o Senhor fala, eu sou Deus sobre todas as coisas, diz o Senhor. Isso significa que ele ainda controla, eu ainda controlo eventos para minha glória e não para a conveniência dele. É gozado o Senhor falar isso, né? Ele está ficando frustrado, então agora ele está avançando com grande velocidade. Há tantos avanços contra o povo que nenhuma pessoa poderia manter-se a par de seus caminhos enganosos. Tantas coisas acontecendo, é difícil acompanhar, viu? O Senhor continua. Agora é a hora da boa nova. Vocês estão preparados para a boa nova? O Senhor continua. Eu tenho um plano maior, um plano que está para acontecer em breve. E ela fala, então, o que aconteceu é tão horrível, eu odeio isso tudo. O Senhor fala, os planos deles são ainda piores do que você pode imaginar. Não há fim para o mal, né, amados? Não há fim para o mal. No entanto, você não deve se preocupar, continue a orar. Em vez disso, o Senhor fala, eu vou ler mais do Senhor, ainda tem muito aqui, mas eu gosto de ler o que ele fala, tá? Ele fala que ele instituiu leis para atraí-los à perseguição. As igrejas estão fechando, as esperanças estão diminuindo. Ele está tornando todas as mídias em uma arma. A história inteira agora se destina à sua glória. Tudo é para esse dragão negro, O-B-A-M-A. No entanto, ele também está zangado porque muitos não estão pedindo que seu status de líder seja invocado e ele seja reintegrado. O Senhor continua. Ele também espera dominar todo o entretenimento. Ele pede a proibição de todos que se opõem a ele. Ele é aquele que está reunindo um exército, usando outros por procuração, porque ele sabe que eu estou prestes a me levantar em meu povo. Ele está tentando levantar primeiro o seu povo. Ele quer se tornar o Salvador. Olha só. Então, esse dragão negro sabe que o Senhor está prestes a se levantar. Interessante, né? Como é que ele ficou sabendo disso, né? Então, ele fala, o que aconteceu com as pessoas bens? A irmã pergunta, assim diz o Senhor, embora a religião da nova ordem não acredite em dívidas para com seus seguidores, ela é encorajada em toda a terra. Ele sabe que se controlar os bancos, ele controla as pessoas. Ele quer, então, transferir a riqueza para todos a quem delegou poder. Eles querem escravizar todos os que estão contra eles. Grandes casas serão tomadas. Os proprietários serão, então, focados a ser jardineiros e mordomos. Olha só, amados. Herdeiros considerados ídolos ou símbolos de opressão serão destruídos. Ele, eventualmente, vai querer que todo o poder seja de sua raça. Você sabe qual raça? Ele é o dragão negro, né? O Senhor fala aqui, assim diz o Senhor, é o mesmo padrão que aconteceu antes, no racismo, né? Narcismo. No entanto, eu tenho ouvido os clamores de meu povo, eu não vou demorar, não se preocupe. Para começar, o inimigo busca dividir, separar e destruir.
Atenção ao povo de Deus ao redor do mundo. Esse é o truque do maligno. Dividir aonde você se reúne na sua casa, seja onde você se reunir, seja as pessoas entendam, cada um de nós somos diferentes um dos outros. Não procure coisas para dividir, para dividir, nada, cada um tem sua mentalidade. Vivam com a diferença um dos outros. Esse é o poder da igreja de Deus, tá? Quem procura dividir é um e um somente. Isso aqui, amados, é do coração, tá? Tudo começa do coração. Tudo começa do coração, tá? Não é porque você não anda com a pessoa mais que é divisão. Não, a divisão começa no seu coração, amado, que só você sabe. E o Deus, né? Nosso Deus. O Senhor continua, você conhece isso com isolamento e divisão. Usando isso, ele pode então plantar as sementes de ódio. Olha aqui, sua plataforma é de ódio e não de amor. Você é amargo, isso, aquilo, outro. É fácil para o inimigo plantar essas sementes de ódio em você, né? Logo você acha que você sabe de tudo, etc. Todo mundo tem que te adorar, etc. Tudo isso no seu coração, amado. Muito cuidado, amado. Assim que seus planos estiverem concluídos, não haverá mais oposição. No entanto, eu devo dizer agora, mais uma vez, você deve se lembrar que estes são os planos dele e não os meus. É isso? É verdade? E o Senhor continua? Eu estou aqui, não se preocupe, eu me levantarei no meu povo, nada virá contra você. Glória a Deus, né? Aqui tem outra carta da irmã. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, mas como eu te falei antes, vai estar no canal. E esse sonho 537 é que o Senhor está passando para você essa semana. Esse aqui são os bancos que chamam as suas notas. A história que ela viu aqui, que ela viu tudo sendo destruído, ela viu as casas, todo mundo deixando de mão das casas, tudo estava enferrujando, móveis, carros estavam sendo deixados de lado para apodrecer, aparelhos de última geração estavam enferrujando, cidades inteiras pareciam ser cidades fantasma. Então há um desastre enorme chegando, né? E nada disso vai valer alguma coisa mais, nada disso, né? E ela está então aqui, já vivendo essa época, que muitos dos remanescentes vão estar aqui nesse tipo de situação, né? Daí a razão que você foi levantado é para ajudar as pessoas. Então ela entra nessa casa, eu vou seguir um pouco adiante, ela é uma arquiteta, e ela começa a ver as coisas, de repente ela vê uma foto na parede, ela percebe que o homem que está vendendo, querendo fazer alguma coisa na casa, não tinha nada a ver com a foto na parede, nada a ver com a foto na parede. E aí quando ela pediu para ir para a garagem, quando ela chegou na garagem, lá estava o homem da foto, o dono, a esposa e o cachorro prendido numa jaula na garagem. Você vai passar por isso? E ele fala que havia uma gaiola com um homem, uma mulher e um cachorro. Todas as três bocas estavam presas com fitas adesivas. Então eram os donos da casa que esse homem tinha feito isso, prendido eles na garagem. Aqui ele fala, então ela fala, Senhor, por favor me ajude, é o que você vai fazer. Imediatamente a gaiola sumiu, instantaneamente, assim como as restrições e as fitas adesivas ao redor de suas bocas. Eles foram então fortalecidos e completamente curados, né? Então você vai fazer isso, daí a razão. Você viu ontem João 6, né? O seriado de João, muito bom, que fala para você, o Senhor anda e fazem essas curas. Essa aqui é uma das curas que você vai fazer quando você andar ao redor do mundo. Muito, muito lindo, lindo mesmo. E aqui então ela sai desse lugar, depois dos proprietários, né, serem salvos. Ela começa a andar, foi para outra cidade. Ao continuar a caminhar em direção à periferia, que está, como eu te falei antes, você vai andar aonde o Senhor te levar, né? Você vai andar, você vai fazer essas caminhadas e vai fazer essas curas. Aliás, você não vai fazer essas curas, o Senhor que vive dentro de você vai fazer essas curas. Então ela estava aqui caminhando nessa cidade, ela viu uns homens que estavam atrás dela, mas não conseguiu subir, ou seja, até alcançar ela. Enquanto ela andava, então, ela viu que, ela percebeu que estava sendo caçada por leões da montanha e por uma quadrilha de lobos. No ritmo que eles estavam viajando, eles nos alcançariam em minutos. Ela deu a mão com os dois filhos dela e imediatamente ela foi levada para o próximo destino, em uma outra cidade distante. Ela simplesmente apareceu do outro lado. Isso vai acontecer com você. Nada vai acontecer ou te atingir. O Senhor vai te levar para todos os lugares. E não há nada que o mal pode fazer. Nada. E aqui o nosso Senhor fala, Erin sobe, o Senhor começa a conversar com ela. Já 24 minutos, já está acabando.
E o Senhor fala aqui, Erim, eu me alegro em você. Olha só, imagina o seu Deus falando isso de você. Eu estou com você. Você se preocupa com muitas coisas, no entanto, eu vou livrá-la de todas elas. As cortes no céu são justas e imparciais. Os altares de Deus estão repletos de súplicas por causa de sua fé e de seus testemunhos de bondade. Eles avançam e clamam pelo julgamento de Deus contra os ímpios dia e noite. O Senhor continua. Eu vejo as suas ações dos ímpios contra os filhos de Deus e não vou parar a minha busca por justiça. Os planos dos iníquos são muitos. O Senhor conhece todos os planos do mal. O Senhor continua. Quem pode manter seus esquemas contra os justos, senão Deus? Não há nada. O Senhor fala que você e seus amigos possam fazer para impedir isso. No entanto, alegre-se, pois o que é impossível para o homem é possível para Deus. Glória a Deus, né? O Senhor continua a cada relatório ruim. Eu escuto você dizer, certamente, Senhor, isso não pode estar bem para você. E ele fala, ó Senhor, você está testemunhando isso. O Senhor fala, no entanto, por enquanto, é assim que deve ser. Foi escrito sobre isso na minha palavra. Então o Senhor tem que manter o que foi escrito na palavra dele. Ele não vai quebrar a própria palavra dele. Continuando, o Senhor fala, enquanto às vezes está escrito que nos últimos dias o mal será chamado de bom e o bom será chamado de mal. Né? Isso está acontecendo agora, né? Ele falou pelo menos 3 vezes. O Senhor fala que Pedro disse que quando a vida se tornar difícil com muitas provas, não se confunda como se algo estranho tivesse acontecido. Isso aqui é uma mensagem dele para todos nós, amados. Muitas coisas acontecendo em nossas vidas. O Senhor continua, em vez disso, você deve se alegrar por ter suportado agora a mesma medida do sofrimento como ungido. Ou seja, ele, olha só que honra ele ter falado isso, né? Ela ter suportado essas dores igual a ele. O Senhor continua, isso então dá a você o direito de ser a minha declaração na revelação de minha glória. Você então celebrará com grande alegria, ainda maior, se você é insultada, porque segura o meu nome, então você é muito abençoada, porque o Espírito de Deus repousa sobre você e dentro de você. Olha só, então as pessoas vêm, falam mal dela, desacata ela, desmoraliza dela. O Senhor fala, alegre-se porque você é muito abençoado, porque o Espírito de Deus está sobre ela. Olha que encorajamento lindo isso, né? O Senhor fala, você entende, reserve um tempo para assimilar isso e receber. Olha só, isso é tão lindo realmente que ele falou, dá um tempo para você entender isso, ó. Né? Não é porque as pessoas vêm, desacatam, falam mal de você, e etc, que isso é uma bênção, ele está falando, porque o Espírito do Senhor está em você. Em outro lugar ele falou, eles não têm raiva de você, mas de mim que vive dentro de você. É lindo as coisas que ele fala, né? Deixa eu ver como é que está aqui. Isso tem muito. Deixa eu seguir mais. O Senhor fala que Erim até é bom. Enquanto eu resisto a você quando você fica orgulhosa, quem não fica? Enquanto eu resisto a você quando você fica orgulhosa, eu multiplico a graça e meu favor sobre você quando você fica humilde. Glória a Deus. Muitos anos têm passado desde que esse testemunho de meus amigos foram escritos, né? 2000 anos atrás. Mesmo assim, eles não entenderam que estariam escrevendo as palavras minhas que seriam para essa geração de santos apóstolos. Não sabiam, amados, que as coisas que eles estavam escrevendo era para nós hoje em dia. O Senhor fala, agora quem é o mais próximo de mim? E ele fala, são aqueles de longanimidade que conhecem problemas, testes e provações de muitos tipos. Então aqui está. O Senhor está falando aqui, então se a gente está passando por muitas provações, e é porque nós estamos perto também do Senhor, né? O Senhor está falando aqui agora. O Senhor continua, são aqueles que renunciam a tudo, isso à medida que compreendem e começam a saber que estão separados dos outros. Eles fazem isso mesmo testemunhando que o seu próximo tem um grande pecado, mas mesmo assim parece que ele nunca tem problemas. Muitas pessoas têm isso, que não tem problema. O Senhor continua, uma vez que você entende que você foi chamada, olha só, amado, uma vez que você entende que você foi chamada para uma vida sobrenatural de Deus como sua criança, então o seu barco começa a navegar e você navega com consolo pacífico, sabendo que a sua vida agora pertence a Deus. Quer dizer, você sabe que a sua vida pertence a Deus. O Senhor continua,
Ele também possui o seu barco, o seu leme, o seu casco e a sua âncora. Às vezes isso significa que você enfrentará tempestades e mares difíceis. No entanto, até os oceanos são de Deus, como também as ondas, correntes e vendavais. Olha que lindo o Senhor, né? Está encontrando todas as coisas. O Senhor continua. Bem, aqui está você em tempos muito tumultuados. Olha que ele reconhece, amados, que nós estamos vivendo num tempo muito tumultuado. O Senhor continua. Pelo o meu amor e graça, eu vou restaurá-la pessoalmente. Você terá então grandes poderes. Você ficará mais forte do que nunca. Não se desanime com o que você vê ao seu redor. O Senhor vai te restaurar, amados, pessoalmente. Continuando, o Senhor fala, assim como uma estação flui rapidamente para a próxima, assim também as temperaturas ficam mais frias. Lembre-se de que um dos sinais do fim dos tempos é os corações vão se esfriar. O Senhor continua, você está passando por isso agora. Qualquer pessoa que segura a amargura, então são dados um aumento ainda maior de amargura. Isso então levou a inveja, ciúme, ódio, roubo e assassinato. Aqueles que eram mentirosos habituais agora estão aumentando as suas mentiras. Para esses mentirosos, eles não acreditam mais que sejam mentiras. A pessoa mente tanto que já começa a acreditar na própria mentira dela. Em vez disso, eles acreditam que agora as mentiras são verdade. Essas mentiras levaram a um falso testemunho e a maldade da calúnia e blasfêmia. Aqueles que atacam os fracos em segredo, agora atacam abertamente, à vista de todos. Quão grande é a maldade deles. Incrível, né, gente? E o Senhor está mostrando aqui o coração das pessoas, muito, muito duro mesmo, cheio de amargura, cheio de mentira. Continuando, o Senhor fala, no entanto, a mais o inimigo faz o seu plano conhecido, o que quer que eles acusem os cumpridores da lei de fazerem, os justos e os cristãos, entre eles, são eles os realmente culpados das acusações? Há muitos anos eu mostrei a vocês o caldeirão da água em chamas. Há um sapo na água, o sapo está nadando despreocupado, alheio aos incêndios abaixo. O incêndio são então alimentados e a água fica lentamente mais quente, enquanto a temperatura sobe lentamente. A princípio, depois esquenta rapidamente e ferve. O sapo é então pego de surpresa, morrendo no que ele pensava ser uma área segura para nadar. É realmente muita profecia isso aqui, né, amados? A gente acostuma a viver de uma certa maneira, uma certa situação, a gente não sabe que a gente está indo para o buraco, não sabe. Continuando, o Senhor fala, bem, a água está fervendo e muitos do povo de Deus não sabem. Olha só, é isso que ele está falando. Ele sempre fala para o povo dele, né, amados? O mundo não conhece ele. O Senhor continua, logo eles serão pegos nas tramas dos ímpios antes de dar um pulo de fé e escolher não ser comida deles. O mundo aumentou em maldade porque Satanás foi removido dos tribunais de Deus. O que você está testemunhando, experimentando agora é apenas uma amostra do aumento de demônios que o Senhor está falando. E ela fala o que fazer, o Senhor fala, não se preocupe, diz o Senhor, se o inimigo estivesse no controle de você e a sua casa estariam mortos. Olha só. Eu falei isso para uma irmã há pouco tempo atrás. Tá? Você e sua casa estariam mortos há muito tempo. E ele fala, você não teria um site. No nosso site, os Mistérios de Deus, não existiria. Não haveria vitórias no tribunal. O touro estaria morto. O touro aqui é o TRUMP, né? Que foi presente aqui. E estaria morto junto com qualquer um que o apoiasse. Erin, acho que você deveria olhar para a magnitude do meu poder ao seu redor. E eu estava pensando nisso, mas eu tirei a subscrição que eu tinha por um vídeo que era só coisa urgente atrás de urgente, urgente atrás de urgente, sabe? Porque tira o foco, né? Então, antes de olhar tanto para o inimigo, as coisas que o inimigo vai fazer, olhem para o nosso Senhor, as coisas que o nosso Senhor pode fazer, né? Sempre foi a vontade desse canal mostrar que o Senhor é pessoal, o Senhor tem as suas coisas que Ele gosta, coisas pessoais do Senhor. Né? Em vez de focalizar em outras coisas, amado. Muitas coisas não é o caso de ser certo ou errado, é mesmo a prioridade, né? Continuando, o Senhor fala, olhe para minha graça e misericórdia, recuse-se a ouvir o inimigo. Eles estão barulhentos agora, pois estão alimentando o medo com o seu próprio medo, o medo do meu exército que vem em breve. Eu acho que é muito difícil para a igreja do Senhor entender isso aqui. Aonde o inimigo está falando. Eu acho muito difícil, amado.
porque o inimigo fala dentro da Bíblia, fala dentro do convênio, fala dentro do meio dele. É muito difícil, viu, amado? Então vamos orar para discernimento. O Senhor continua assim, Erim, isso é porque eles temem o que Deus fará em breve, eles sabem que um ajuste de contas do céu está chegando. O Senhor continua, enquanto eles se movem mais rápido agora, com a velocidade vem desleixo. Os demônios que possuem humanos estão lutando para manter 100% do poder. É por isso que as pessoas demonizadas são agora tão fáceis de se identificar. Continuando, o Senhor fala, o meu povo deve entender que não deve ter medo. Eles não devem se preocupar com os esquemas perversos do inimigo. É interessante aqui. Ele fala que o meu povo deve entender que não deve ter medo. Eles não devem se preocupar com os esquemas perversos do inimigo. Os esquemas deles são numerosos demais para serem contados e foram planejados para fazerem vocês submeter à vontade deles e afastá-los da vontade de Deus. Lembre-se de que eu estou com você e com o meu povo. Ele está conosco, amados. A minha glória está sobre você. Nada prevalecerá contra você. Agora alegre-se e não tenha medo. Glória a Deus, muito obrigado, Pai, por essa mensagem. E eu peço a santificação dessa mensagem, em nome de Jesus, amado. Senhor, não amado, Ele é meu amado também. A santificação, Pai, dessa mensagem, em nome de Jesus. Então, amados, foi um pouco longo, o Senhor falou muita coisa, se der, reflete, ouve, lê em particular, ouve as mensagens novamente. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Ele está aqui conosco. Não tenha medo. Fique na paz, no amor do nosso Jesus Cristo. Declaro a bênção do nosso Senhor sobre você, sua família e seus amigos. Tchau, tchau, amados.